Ei pessoal, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do Cantinho da Nutri para a gente falar sobre síndrome do ovário policístico. Como a gente pode ter um tratamento natural e sem medicamentos para essa síndrome que incomoda tanta e tanta gente. Vamos chegando que hoje o tema é perguntas e respostas. Então hoje eu vou tirar dúvidas de quem deixar perguntas para mim aqui na caixinha, tá bom? Vou começar pelas dúvidas que estão lá nos stories, mas você também pode deixar a sua dúvida aqui enquanto eu falo. E aí eu vou te responder. Seja bem-vinda, Nath! Olha só, Nath, quanto tempo que eu não te vejo aqui nas minhas lives. Seja bem-vinda. Gente, e aí, como é que tá o domingo de vocês? Vamos dar um embromation aqui de um minutinho. Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Tem alguém aqui que não me conhece, é a primeira vez que tá aparecendo na live? Se tem, prazer, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também formada em Educação Física e sou portadora da SAOP há 19 anos. Gente, quase 2 décadas aí lutando, né, contra a SOP e os seus sintomas. Para quem não sabe, para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu já fui essa pessoa igual você, que tá aí desse lado aí da tela, e que sofre com queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, gordura abdominal, ciclos menstruais irregulares, cansaço, fadiga, vontade de doce, todos aqueles vários sintomas, né, que possivelmente você está sentindo e que talvez você nem saiba que tem relação com a SOP, mas tem, e eu já tive tudo isso. Há 3 anos eu trabalho praticamente exclusivamente cuidando de mulheres com síndrome do ovário policístico, porque foi depois do nascimento do meu segundo bebê que eu tive certeza absoluta que era o que eu comia e o estilo de vida que eu tinha que me mantinha longe dos sintomas. Então, tinha todos os sintomas, engravidei da minha primeira filha sem dificuldade nenhuma, foi uma gravidez super saudável, super ativa, não tive problema algum. Ela nasceu super bem, com 39 semanas, e aí 8 meses depois eu engravidei do meu segundo filho. E aí já não foi tão fácil assim, eu tive um descolamento do saco gestacional bem no comecinho da gravidez. Isso fez com que eu ficasse a gravidez toda de repouso, não podia treinar, fiquei super ansiosa, com muito medo de perder, né, de ter um aborto e tudo mais. E direcionei tudo isso pra onde? Pra comida, porque nutricionista não é perfeito, né, gente? Nutricionista também come. E mais, nutricionista gosta de comer, o que é pior. E aí eu acabei direcionando todo o meu estresse, toda a minha ansiedade para alimentação. Engordei muito durante a gravidez do meu segundo filho, graças a Deus ele também nasceu bem, nasceu saudável. Mas eu brinco que quando o Tintin nasceu, nasceu de novo a SOP para mim. Então eu que já estava sem sintomas há muito tempo, voltei a ter todos aqueles sintomas de queda de cabelo, acne, muito pelo, principalmente no rosto, nas costas, bumbum. E isso tudo se tornou um pesadelo para mim e foi aí que eu decidi não só cuidar da SOP, como eu havia feito antes de engravidar da Manu, minha primeira filha, como também decidi que essa seria a minha missão profissional nesse mundo e que a partir daquele momento nenhuma mulher mais sofreria com síndrome do ovário policístico depois que me conhecesse. Então é por isso que eu tô aqui hoje, para tirar suas dúvidas sobre a SOP e para ajudar você a conseguir também ter um tratamento natural, sem medicamento, sem depender dos hormônios, dos anticoncepcionais, do glifage, da metformina e de tantos outros medicamentos que já podem ter te indicado aí ao longo da vida para tratar os sintomas. Tem alguém aí que tem uma história mais ou menos parecida com a minha? Sempre que eu conto minha história, a gente percebe que somos todos feitos da mesma coisa, né? Que temos uma história e uma vivência da SOP muito parecida. E isso é bom, né? Porque isso dá esperança para você que tá aí do outro lado, achando que jamais vai conseguir ter um controle ou nunca vai se livrar dos sintomas. Você para e pensa que se eu conseguir, você também consegue. E com a minha ajuda vai ser mais fácil. Combinado? Vamos lá para a primeira dúvida de hoje. Dúvida da Alessandra. Qual é o melhor método contraceptivo para a mulher que tem síndrome do ovário policístico? Observação, não é para mim. Observação importante essa, né? Gente, seguinte, qual que é o melhor método contraceptivo bom para mulher que tem síndrome do ovário policístico, né? Na verdade, o contraceptivo que você escolher, tá? O contraceptivo que tiver mais a ver com a sua ideologia, com o seu estilo de vida, com o que você acha que é saudável para você, de acordo com o que você tem de possibilidade de fazer. Então, o que eu realmente recomendo que você faça antes de escolher o seu método contraceptivo? Conversar com o seu ginecologista, tá? A nutricionista não é a melhor profissional, digamos assim, para te orientar quanto a isso, porque não faz parte da nossa formação, não faz parte ali
da nossa vivência profissional e também a gente não é apta para te dar um parecer sobre isso, tá, Lê? Então não é má vontade minha, é que realmente eu não me considero a melhor pessoa para te orientar quanto a isso. Existem vários métodos contraceptivos não hormonais e que você pode escolher, né, o melhor para você com o seu médico. Existem também métodos hormonais, além do anticoncepcional via oral, né? Tem o anel, tem o DIU Mirena é um método contraceptivo hormonal, tem o DIU de cobre ou de prata, que não são hormonais. Então, assim, hoje em dia existem umas dezenas aí de métodos e o melhor vai ser aquele que você acredita, aquele que te deixa confortável, aquele que você realmente confia e que também não vai te fazer mal, não vai ser prejudicial para a sua saúde, tá? Muita gente acha que eu sou contra o uso de anticoncepcional, né? Às vezes a pessoa vai entrar no desafio e ela me pergunta: Carol, eu uso anticoncepcional, eu preciso parar para fazer parte do desafio? Gente, não precisa, tá? A Carol aqui não é contra o uso do anticoncepcional como método contraceptivo. O que eu alerto muito, o que eu falo muito nas redes sociais, praticamente falo em todos os vídeos, todas as lives, é que o anticoncepcional não trata a síndrome do ovário policístico. Então, o que eu sou contra? Que a pessoa use o anticoncepcional achando que é um tratamento para SOP, quando na verdade não é. Se você escolhe usar o anticoncepcional via oral como forma de contracepção, né, como um contraceptivo, tá tudo bem, essa é a sua escolha e eu não vou ser absolutamente nunca contra isso. Mas você tem que ter ciência, né, de que enquanto você usa o anticoncepcional via oral, você não está tratando a SOP, você está mascarando os sintomas e que quando você parar por algum motivo, os sintomas vão voltar. Né? Você pode parar para querer engravidar, você pode parar porque cansou de usar, você pode parar porque teve alguma intercorrência em utilização do anticoncepcional por muito tempo, como uma trombose, uma embolia. Enfim, várias coisas podem acontecer que vão te obrigar, entre aspas, a parar a medicação. E aí, quando você parar, provavelmente os sintomas vão voltar em dobro se, enquanto você não estiver usando o remédio, você não estiver tratando de verdade. Então tá tudo bem para quem escolher usar o anticoncepcional. Só não tá tudo bem se você usar o anticoncepcional e não tratar enquanto usa, tá bom? Porque ele tem uma tendência de deixar a gente meio que na zona de conforto, né? Porque os sintomas se amenizam, o cabelo melhora, a pele melhora, os pelos melhoram e aí a pessoa simplesmente não vê mais motivo, né, para continuar fazendo uma dieta saudável, para continuar tratando, para continuar se cuidando. E a gente sabe que não é por aí, tá? Então, o meu nível de conscientização é por conta disso, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta da Silvia. Somente agradecer você pelo belo trabalho que desempenha. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, Silvia. Obrigada pelo carinho, obrigada pela mensagem. Muitos corações para você nesse momento. E obrigada aí pela energia positiva. A Silvia é do nosso grupo, né, Sil? Programa de combate à SOP ou Ser Mãe. Gente, eu não sei quem é quem, tá? Eu confundo muito o pessoal do programa de combate à SOP com o programa Ser Mãe, porque eles têm uma metodologia parecida, embora sejam cursos completamente distintos. Tem o grupo do WhatsApp, tem a plataforma de alunas, tem o Dietbox, né, que é o nosso aplicativo, e eu acabo meio que confundindo, eu nunca sei quem tá em qual, mas eu sei que a Sil faz parte de algum deles. Nutri, explica a diferença entre sangrar e menstruar. Tati, essa é mais uma pergunta que, como nutricionista, eu não sou a melhor pessoa para te orientar e para te responder, tá bom? Eu tenho falado muito sobre isso, né, que sangramento não é menstruação, porque na nossa plataforma de aulas do programa Ser Mãe, tem uma aula da Bia. Se a Bia estiver aí, dá um oi pra gente, Bi. E a Bia, ela é instrutora do método de ovulação Billings. E ela foi quem gravou essa aula para ensinar as meninas a como identificar o período da ovulação e também a como distinguir o que é menstruação do que é sangramento. Por que a gente diz que não é a mesma coisa? Porque menstruação só acontece depois de uma ovulação. E muitas mulheres com SOP não ovulam, mas elas sangram. Então a Bia, ela ensina o pessoal do programa Ser Mãe a identificar se está havendo uma ovulação e então uma menstruação, ou se a pessoa está apenas tendo um sangramento, né? E ainda assim não está ovulando. E isso facilita muito, obviamente, tanto quem quer prevenir uma gravidez sem usar um contraceptivo, sem usar um anticoncepcional, como também ajuda quem quer engravidar, né? Porque a pessoa que quer engravidar sabendo identificar o teu período fértil, sabendo identificar o teu dia de ovulação, consegue, né, aumentar as chances da concepção acontecer. Mas, Tati, eu não tenho como te responder isso aqui, porque realmente não sou eu a expert. É a Bia, mas se você estiver no programa Ser Mãe, você vai ter acesso a essa aula lá no módulo bônus. Já está disponível, inclusive, eu acho que talvez você seja do programa.
e tá lá pra você assistir, tá bom? E aí depois você pode me contar o que você achou. Ana Vitória, seja bem-vinda, gente! Deem as boas-vindas para Ana Vitória. A Ana Vitória é da equipe e ela vai, a partir de agora, ajudar vocês aí no chat. Ou só dizer um oi, porque ela tá na igreja. Obrigada, Ana! Gente, mais uma pergunta aqui sobre o mesmo assunto, né? A diferença entre sangramento e menstruação. Mas é de uma outra pessoa e eu acabei já respondendo, tá bom? Vamos lá. Sempre ouvi dizer que açúcar mascavo é um dos melhores. Açúcar para se consumir. Por que você não indica? Olha só, Anne, eu nunca contraindiquei o uso do açúcar mascavo, tá? E realmente ele é um dos melhores a se consumir. Numa escala de qualidade, digamos, numa escala de indicação, o melhor açúcar que eu vejo, né, como a melhor opção, é o açúcar de coco. Porque ele tem um menor índice glicêmico, porque ele vai ter um menor impacto na insulina, porque ele vai ser melhor nesse sentido. O segundo dessa lista seria justamente o açúcar demerara, tá? Que ele é mais bruto, ele tem um processo de refinamento muito menor. E em terceiro, o açúcar mascavo. Quando a minha paciente precisa usar algum desses açúcares, ela pode optar entre os três o que ela preferir, tá? Agora, isso não quer dizer que usar açúcar mascavo é uma coisa saudável que você pode fazer sem restrição, que você pode usar à vontade, que você não precisa ter preocupação quanto a isso, tá? A gente tem que diferenciar, gente, o que é o melhor do que é o menos pior. E eu vejo assim, com o açúcar mascavo como um dos menos piores do açúcar. Mas açúcar é açúcar, gente, não importa muito que tipo de açúcar. Então você pode usar o açúcar branco refinado, o açúcar cristal, o açúcar mascavo, de coco, demerara. Gente, é açúcar, né? Vai trazer calorias, vai aumentar a insulina, vai fazer com que os sintomas piorem se você estiver usando muito. Então não precisa se preocupar tanto em rotular o açúcar entre ser o melhor ou ser menos melhor do que uma outra opção, tá? Eu nunca contraindiquei o açúcar mascavo. Ele tá na lista de um dos melhores, mas é claro que se a gente puder evitar, a gente evita. E uma coisa que eu tenho falado muito, gente, ninguém nasce amando açúcar, a gente aprende a amar o açúcar. A gente aprende a gostar do sabor doce, a gente aprende a fazer o açúcar parte do nosso dia a dia e das nossas refeições. E assim como a gente aprende a adicionar ele na rotina, a gente consegue aprender a retirar ele da rotina. Independente de qual açúcar você consuma, se você consome muito açúcar, eu vou te estimular a fazer uma redução desse consumo, até o momento que você não precisar mais dele, tá? E aí, enquanto você estiver usando açúcar, que seja pouco e em pouca quantidade, em pouca frequência, que você escolha um dos melhores, que pode ser sim o mascavo, tá bom? Vamos abrir outra pergunta aqui. Tenho policísticos no meu ovário e tenho muita infecção de urina. É normal? Denise, ó, infecção urinária já também não é um assunto muito nutricional, tá? A nutrição ajuda, tá? Existem vários alimentos funcionais que te ajudam a ter uma menor incidência da infecção urinária, ajudam você a ter uma melhor imunologia da região vaginal e tudo mais, mas a pessoa certa para fazer esse diagnóstico e esse tratamento é ou o ginecologista ou o urologista, tá bom? Não é muito um assunto aqui da nutrição. Kombucha todo dia, kombucha ou kombucha todo dia, pode? Qual o melhor horário? Daí depende muito da pessoa, tá? O kombucha é uma fonte de probióticos importante, faz parte de um tratamento saudável para a SOP, ajuda na reconstrução da microbiota do intestino, então atua sim como um probiótico importante e sendo um probiótico pode até deve ser usado todo dia. Mas eu não posso dizer aqui o quanto você tem que usar, ou quantas vezes você tem que usar, ou se pra você a melhor opção é usar todo dia ou não, tá? Por quê? Porque isso a gente só pode falar em uma consulta, em alguma forma de acompanhamento pessoal com você, tá bom? Porque depende muito da sua rotina, do seu horário, da sua necessidade, das suas queixas e sintomas. Então, cada pessoa realmente vai ter uma indicação e não tem como eu ser genérica aqui na resposta, tá bom? Mas, via de regra, ele pode ser usado todo dia. Mais uma pergunta sobre probióticos. Com quanto tempo de uso o probiótico começa a fazer efeito? Também, gente, depende muito da circunstância, depende muito da pessoa, do quanto o intestino da pessoa está afetado, está em desequilíbrio. Então, se o paciente tem um intestino funcionando bem, não sente nenhum tipo de desconforto, não tem gases, realmente não apresenta nenhuma alteração, um uso curto já vai apresentar um bom resultado.
Agora, se a pessoa já usa, né, já tem um desequilíbrio já há muito tempo, tem uma alimentação mais desequilibrada, sente gases, tem dor abdominal, sente desconforto, distensão da parede abdominal e tudo mais, aí pode ser que seja maior o tempo de uso para que se comece a ver resultado, tá? Então depende muito de que ponto você está partindo e até onde você vai melhorar com o uso do probiótico. Lembrando, gente, que probiótico, assim como qualquer outro suplemento, ele não faz milagre, tá bom? Ele só vai potencializar um resultado que você já estiver tendo pela sua alimentação, pelo seu estilo de vida, pelas coisas que você tem feito além do uso do probiótico, tá? Isso foi o assunto aqui de uma live e é sempre importante a gente lembrar, tá? A Denise fez uma pergunta aqui nos comentários que também é interessante, sobre a infecção urinária atrapalhar a gravidez. Pode sim atrapalhar, tá? Inclusive, dependendo do nível de infecção, pode inclusive causar um aborto. Então, infecção urinária, gente, é algo sério, tá? Se não for tratado, se não for medicado, se não for cuidado, pode se tornar um problema não só para gestante, como qualquer outra pessoa em qualquer momento da vida. Então, se você desconfia de infecção urinária, vá ao médico para você ter o diagnóstico correto, tá bom? E eu vou pedir, por favor, que vocês deixem as perguntas de vocês na caixinha, tá? Porque aqui nos comentários eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, senão eu vou fazer a maior salada mista aqui e hoje a gente está sem assistência na live para responder vocês enquanto eu falo, tá bom? Pergunta da Mix França. O leite vegetal de soja é recomendado para quem tem SOP? Gente, olha só, eu não acho que o extrato de soja, tipo a DES, né, a marca mais conhecida, mas também tem outras, seja a opção mais saudável do mundo não, tá? Porque é um produto industrializado, lotado, carregado de conservante, corante, muito adoçante, açúcar mascarado. Então, assim, o problema não está no extrato de soja, tá? Se você fosse lá, comprasse a soja, fizesse o extrato em casa, não haveria problema algum em se utilizar na rotina e no dia a dia. Mas esse de caixinha que a gente compra no mercado, eu não considero uma boa opção, por conta da quantidade de aditivos químicos e outros compostos que são misturados na bebida, tá bom? E a gente lembra que para o tratamento da síndrome do ovário policístico, o melhor de tudo é a alimentação saudável. Então, nada que vem dentro de caixinha, saquinho ou qualquer outra coisa assim vai ser melhor do que o alimento natural que Papai do Céu criou, tá bom? A Jo, linda, amo você. Jo, também. Vamos lá. Poderia falar mais sobre o consumo de álcool e de café para quem tem síndrome do ovário policístico? A Thaisa perguntou. Thaisa, olha só. Em relação ao álcool, a gente já sabe, né, o quanto o álcool pode ser agressor para o nosso organismo se ele for consumido numa quantidade grande, numa frequência alta e tudo mais. Eu não sou a nutricionista chatona que condena uma paciente a nunca mais beber álcool na vida, tá? Eu acho que beber uma taça de vinho de 2 a 3 vezes na semana, numa quantidade pequena, pode até ser benéfico, dependendo da rotina que a pessoa tem. E aí, quando o assunto é álcool, gente, ele vai ser a cereja do teu bolo, entendeu? Se o teu bolo tá ali bonitão, construído certinho, se você faz atividade física, come direitinho, tem uma vida super saudável, controla o estresse, tem uma qualidade de sono boa, ou seja, né? Se você tem uma vida super saudável, 3 taças de vinho por semana não vai te fazer mal nenhum e ainda pode te ajudar pela quantidade de antioxidantes. A cerveja, bebidas, né, menos funcionais, digamos assim, menos nutritivas, também podem fazer parte do seu dia a dia sem te causar um mal, porque elas vão ser só um detalhe do seu dia, né, do seu dia e da sua rotina. Agora, se você já não tem uma alimentação tão regrada, se você já não faz atividade física, não dorme direito, dorme pouco, dorme tarde, fica o dia inteiro, né, se queixando de sono, tem muito estresse, vive sob pressão, não gosta do trabalho, aí, gente, qualquer coisinha vai contar para a situação piorar, né? Então é muito assim, depende da sua vida, da sua rotina, do seu objetivo, tá? Café. Café também tem vários estudos aí dizendo que ele é bom, que ele tem vários benefícios, né, para a saúde de quem o consome, quando consome pouco, quando não exagera na quantidade. E o único adendo que eu faço aqui são para as tentantes, né? Então eu não recomendo o consumo elevado de cafeína para mulher que está tentando engravidar, porque a cafeína pode não só inibir, dificultar a gestação acontecer, como em doses altas está relacionada à perda do bebê, tá? Mas isso para as tentantes e para as gestantes. Relacionado à SOP diretamente, à síndrome do ovário policístico, se o café não estiver adoçado, ele não vai piorar o seu sintoma, ele não vai piorar o seu metabolismo, ele não vai te prejudicar, tá? Tudo depende, na verdade, também do contexto, certo? Ácido fólico. É bom para quem quer engravidar tomar por conta própria? Carla perguntou.
Cara, nenhum suplemento, nenhum alimento, alimento não, né? Nenhum suplemento, nenhum fitoterápico, nenhum chá deve ser tomado por conta própria. Porque da mesma forma que pode fazer bem para uma pessoa, pode fazer muito mal para outra, tá? Inclusive, dosagens, formas de uso, posologia, né? Que é a quantidade e a forma como se usa o suplemento depende muito de pessoa para pessoa, varia muito de pessoa para pessoa. Então, o melhor é você ter a indicação do seu médico. Lembrando, gente, que estudos bem recentes dizem que o excesso do ácido fólico pode ser causa, né, de autismo em crianças, tá? Então, muito cuidado com a suplementação que parece bobinha, parece inofensiva, ela pode fazer muito mal se ela não for, né, devidamente cuidada, se ela não for devidamente prescrita para você, tá? Kira perguntou: esquecimento é um sintoma da SOP? Quais alimentos para melhorar a memória? Não vejo o esquecimento como algo da síndrome do ovário policístico, tá? Os sintomas, né, as consequências da parte psicológica para a SOP normalmente são depressão, estresse, síndrome do pânico, insônia, mas queda, né, diminuição da memória, eu não vejo, assim, não conheço nenhum artigo que relacione uma coisa para outra. Uma coisa que ajuda muito na memória é o ômega 3, né? Alimentos fontes de ômega 3, como salmão, podem fazer parte da sua rotina. Uma suplementação só no consultório, em consulta individual, tá bom? Vamos lá. Clínico pode passar fitoterápico, gente? Não. Fitoterápico é fitoterapeuta, tá? Então, nutricionista com especialização em fitoterapia é o melhor profissional adequado, né, a te passar um fitoterápico, tá? Estou muito esquecida. É sintoma da SOP? Porque alimentos ajudam a melhorar a memória. Ela tá tão esquecida, gente, que ela fez a mesma pergunta 2 vezes. E ela não lembrou. Vamos lá. Nica. Água com gás na dieta. Tem algum problema tomar água com gás, gente? Absolutamente. Não tem problema, tá? O problema da água com gás é quando vem junto da refeição. Então, se você faz uma refeição farta, uma refeição grande, né? Uma quantidade de alimento grande, e aí toma água com gás junto, você está praticamente dobrando o volume de alimento mais líquido que tem dentro do seu estômago, né? E se isso acontece sucessivamente, várias vezes, o seu estômago vai dilatar, vai expandir. E aí, ao longo do tempo, isso vai fazer com que você tenha um estômago maior e, por consequência, precise comer mais para ter saciedade. Então, assim, beber líquido com a refeição não engorda. Beber líquido com a refeição não dá barriga. Água com gás não faz mal. Só que dependendo da forma como você inclui essas coisas no seu dia a dia, você pode ter uma consequência a longo prazo negativa, tá? Então tá tudo bem aqui se você fizer uma refeição saudável em pequena quantidade e tomar, por exemplo, 100 ml de um suco ou 100 ml de uma água com gás e um limão espremido, não vai te fazer mal nenhum. Agora, se você bater um pratão, tomar 500 ml de água com gás, provavelmente você vai sair da refeição com a sensação de estufamento, tipo, nossa, comi demais, né? Tô empachada. E aí, quando você sente essa sensação, é porque normalmente você passou do limite e o seu estômago teve que dar uma dilatadinha para conseguir fazer a digestão daquilo. Um dia, numa festa, num casamento, não vai ter problema nenhum. Agora, no dia a dia, repetidas vezes na semana, isso vai fazer o seu estômago ficar maior. E aí, a chance de você ganhar peso com o tempo também vai ser muito maior, tá bom? Liz, você é maravilhosa e te adoro e adoro suas dicas. Obrigada, Liz, por acompanhar, por estar aqui presente, por escrever. Corações para ela, gente. Vamos lá, mandem corações para essa fofa. Isabelle, chá de hibisco para SOP prejudica? O chá de hibisco não prejudica a SOP, tá? Assim como a cafeína, a minha única contraindicação aqui vai para as tentantes. Então, mulheres que estão tentando engravidar, que estão pensando em engravidar no curto período de tempo, ou mesmo que não querem engravidar, mas não se previnem, eu não indico utilizar hibisco, tá? Porque hibisco pode ser abortivo, hibisco pode dificultar a adesão, né? O prendimento do feto na parede do endométrio. E também alguns estudos dizem do hibisco sendo um mutador genético, né? Podendo causar mutações no feto. Então, eu contraindico hibisco para quem não previne uma gravidez, para quem quer engravidar em um curto período de tempo ou para quem efetivamente está tentando uma gestação, tá? A SOP pode interferir na libido em mulheres virgens? Olha só, independente da pessoa ser virgem ou não, eu acho que a gente não tem uma ligação direta com a libido, né? Libido é o desejo sexual. Às vezes a mulher não teve relação sexual ainda, mas isso não quer dizer que ela não tem o desejo. Então eu não vejo diferença da libido em mulheres virgens e não virgens.
Agora, a SOP como uma interferência, né, dessa libido, com certeza. Muita mulher com síndrome do ovário policístico tem um aumento da libido, porque tem um aumento da testosterona. Com mais testosterona, normalmente mais desejo sexual. Algumas mulheres com SOP têm uma queda da libido, embora elas tenham um aumento da testosterona, porque essas mulheres têm aumento de um outro hormônio que é a DHT, dihidrotestosterona. E muita coisa está envolvida na libido, tá, gente? A libido, ela não é uma regra de sim ou não, de vai ou não vai. Ela tem uma série de fatores que podem influenciar. Autoestima, sexologia, a forma como a pessoa foi criada, a visão que ela tem do sexo, então a religião, muita coisa pode interferir no desejo da pessoa ou, vamos supor, na intensidade da libido que ela sente. Então a gente não pode considerar só uma coisa hormonal, tá? Tem uma coisa psicossocial completamente envolvida nisso. E se tem ou não diferença em pessoas virgens, eu acredito que não, tá? Mas a SOP sim, ela pode atuar tanto aumentando quanto diminuindo. E tem uma live todinha sobre libido lá no meu canal do YouTube, que vocês podem acessar assim que acabar essa live aqui, tá bom? Eu falei mais ou menos 1 hora só sobre o aumento da libido, como melhorar a libido, como ter mais desejo sexual, como ter uma vida sexual mais ativa e mais saudável, mesmo sendo portadora da SOP. Tá lá no meu canal e eu espero que vocês gostem e que possa ajudar vocês, tá bom? Pra quem tá chegando agora, gente, Ana Vitória não tá na live, eu não tô conseguindo responder as perguntas que estão aparecendo aqui nos comentários. Se você tem dúvida, deixa na caixinha, porque eu tô abrindo as perguntas aqui na ordem que elas chegam, tá bom? A Amanda perguntou, pra adoçar, é melhor usar açúcar de coco ou alguma fruta, como banana, por exemplo? Amanda, se a tua receita ou aquilo que você pretende adoçar permitir que seja uma fruta, com certeza melhor. Porque além do açúcar natural da fruta, que está presente ali, que é a frutose, você ainda vai ter fibra, vitaminas, minerais, energia, né, carboidratos. Então, com certeza, eu prefiro que você utilize a fruta. Agora, se você vai adoçar um café, por exemplo, não tem como você adoçar usando só a fruta. E aí você pode optar pelo açúcar de coco, tá bom? Gente, quanto mais natural o alimento, sempre melhor. É possível ter SOP e os hormônios estarem em perfeito estado? Amanda, é possível, tá? É muito raro, mas é possível. Lembrando, gente, que a SOP não é a mesma para todo mundo, tá? Nem toda mulher com síndrome do ovário policístico manifesta a SOP da mesma maneira. A gente tem 4 fenótipos diferentes da síndrome do ovário policístico, fenótipo A, B, C ou D. E, inclusive, um desses fenótipos é marcado pela pessoa que tem cisto no ovário, ciclo menstrual irregular e só. Ela não tem sintomas clínicos nem alterações hormonais. Então, a mulher que tem cisto no ovário, né, ovário de padrão micropolicístico quando faz ultrassom, e tem ciclo menstrual irregular ou sem ovulação, ela pode ser considerada pelo Consenso de Rotterdam uma mulher portadora de síndrome do ovário policístico, mesmo que ela não tenha alteração hormonal nenhuma, tá? E ela não vai ter, e ela nunca teve. Agora, tem uma segunda situação que também é muito comum na síndrome do ovário policístico. A SOP ela é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela não necessariamente está manifestada durante toda a vida da mulher. Então, dependendo de como a mulher se comporta, né, em relação a estilo de vida, alimentação, exercício físico e tudo mais, ela pode passar anos assintomática. Que foi a história que eu contei pra vocês no começo. Antes de eu engravidar da minha primeira filha, eu fiquei entre 4 ou 5 anos completamente assintomática. E aí engravidei, ganhei muito peso, comi mal, estava ansiosa, os sintomas todos voltaram. Daí comecei a me tratar de novo, os sintomas desapareceram. Então existem momentos da vida que uma mulher pode deixar de ter alterações hormonais. Por exemplo, eu hoje, tá? Então eu não sou o fenótipo que apresenta só cistos no ovário e ciclo menstrual irregular, não. Eu sou o fenótipo A, eu tenho todas as características da SOP. Mas isso não quer dizer que eu vou manifestar elas durante toda a minha vida de uma forma ininterrupta. Você pode ter a manifestação em alguns momentos e não ter em outros, tá? Então depende muito, Amanda, do estágio que você tá do seu tratamento. Se você tá tratando, tá se alimentando direitinho, tá fazendo atividade física, participante de alguns dos meus grupos, pode ser que você realmente faça o exame e não tenha alteração nenhuma, o que não te dá o direito de deixar de tratar, porque se você deixar de tratar, essas alterações vão reaparecer, tá bom? E é isso que difere, gente,
um fenótipo do outro, tá? Então, por exemplo, eu sou o fenótipo A, eu tenho alterações hormonais, eu tenho sintomas clínicos, eu tenho ciclo menstrual irregular e eu tenho cisto no ovário. Hoje eu não tenho nada disso, mas não quer dizer que eu deixei de ser portadora, porque a SOP é uma doença crônica que não tem cura. Se, por exemplo, eu estivesse no estágio inicial do meu tratamento, eu lembro que a primeira coisa que melhorou foram os sintomas clínicos, né, de queda de cabelo, acne e tal. Não quer dizer que o meu fenótipo mudou para um fenótipo que tinha cisto no ovário e ciclo irregular. Não, eu continuei sendo aquele fenótipo que tem tudo, só que naquele momento não manifestado, tá? A resistência à insulina tem a ver com acne e oleosidade? Tudo a ver, tudo a ver. Um dos principais motivos pelo qual a gente tem aumento da oleosidade, tanto de couro cabeludo quanto de pele, e por consequência disso, formação de acne, é a resistência à insulina. A insulina aumenta na corrente sanguínea, né? Principalmente porque a pessoa normalmente está ali comendo mais carboidrato que o ideal, tem uma rotina, né, de consumo de alimentos ricos em açúcares e carboidratos maior do que deveria. Isso faz a insulina aumentar e, por consequência, a insulina maior faz a testosterona aumentar. E tanto a testosterona como a dihidrotestosterona, que são hormônios que se conversam, podem causar o aumento da acne, tá? Então tem tudo a ver. Assim como tem a ver também com a queda de cabelo e os pelos, tá? Aumento de pelos, tanto no rosto como em lugares anômalos na mulher, tem tudo a ver com a questão da resistência à insulina, tá? Principal marcador, na verdade, de síndrome do ovário policístico. É possível ser vegana e fazer o desafio de 30 dias? Com certeza, tá? Gente, lembrando que no desafio de 30 dias, você vai participar de um grupo de mulheres com síndrome do ovário policístico. Nesse grupo você vai ter 30 desafios, sendo um por dia. Só que você ali não é só mais uma, você é uma participante do desafio paciente minha. Então eu converso com cada participante individualmente. Cada pessoa, quando se inscreve, preenche uma ficha, que é uma anamnese, onde ela vai me contar toda a tua história, suas restrições alimentares, o que você gosta, o que você não gosta, como que é o seu dia a dia, se você faz atividade física ou não, quais são os horários que você costuma comer, que você costuma se alimentar. E aí você vai receber uma sugestão de cardápio de acordo com tudo isso. Então, se a pessoa é vegetariana, é vegana, é celíaca, tem alguma intolerância, alguma alergia alimentar, isso obviamente vai ser considerado na hora de elaborar a sugestão de cardápio. Então, você é participante de um grupo, você está dentro de um grupo, mas você também é tratada de forma individual no desafio de 30 dias, tá? Então, pode participar sim e vai ser um prazer muito grande poder te ajudar. Vamos lá, próxima pergunta. Como que faz para perguntar? Alguém perguntou. Como faz para perguntar? Alguém perguntou. É só clicar nesse quadradinho aqui embaixo que tem um ponto de interrogação. E aí você deixa a sua pergunta na caixinha, tá bom? Poucas refeições muito volumosas. Há o risco de má absorção de todos os nutrientes? Ou algum risco? Olha só, eu não sei se tem exatamente um risco, né? Não sei se a gente chama de risco. Mas sim, a gente pode ter pode prejudicar boa parte da absorção nutricional, porque o nosso organismo tem uma limitação, né, de absorção de nutrientes por momento. Então isso sim é uma verdade. Risco para a saúde? Não sei se eu chamaria de risco, mas de fato eu não acho saudável, tá? Não é uma conduta que eu indicaria, não é a forma como eu trabalho. Eu sei que tem muitas nutricionistas que falam para as pessoas fazer só 2 refeições por dia, que falam só para fazer uma refeição por dia. Gente, não é a minha forma de trabalhar, não é o que eu defendo, não é o que eu acredito e, consequentemente, não é o que eu indico, tá? Então, enfim, não sei também se eu sou a melhor pessoa para responder da forma como a pessoa que perguntou provavelmente esperava a resposta. Leide, a gente que tem SOP, o que devemos cortar da nossa alimentação completamente? Gente, para quem tá falando que não tem caixinha, tem que ter, porque as pessoas estão mandando as perguntas. Então, por favor, alguém que mandou a pergunta, explica aqui como que deve fazer para a pessoa que está perguntando, porque senão eu não consigo dar seguimento na live. A Leide perguntou, a gente que tem SOP, o que devemos cortar da nossa alimentação completamente? Leide, eu acho que é assim, a gente não precisa ser radical para tratar a SOP nem qualquer outra coisa, tá? Tem gente que ama de paixão algum alimento que de repente não seja o alimento mais saudável para tratar a SOP. E não tem problema nenhum, tá? Eu acho que a pessoa pode consumir aquele alimento de vez em quando, numa quantidade pequena, num volume semanal baixo. Isso não vai impedir ela de ter o tratamento da SOP, isso não vai impedir ela de ter resultado, isso não vai impedir ela de ter tratamento. O que eu acredito é que, assim, alguns alimentos a gente deve evitar, a gente deve desestimular o consumo, a gente deve diminuir da nossa rotina.
E aí, quais são esses alimentos? Principalmente os industrializados, todo e qualquer tipo de industrializado, tá? Porque os industrializados são ricos em aditivos químicos, conservantes, corantes, enfim, um monte de bobagem lá que a gente não precisa. E os alimentos ricos em adoçantes, tá? Se eu fosse classificar aí, de repente, os dois piores grupos alimentares para o tratamento da SOP seriam esses, os adoçantes e os alimentos industrializados, tá bom? Precisa cortar carboidrato de forma alguma. A mulher com SOP come carboidrato. Só que ela opta pelos mais saudáveis, ela come numa quantidade menor, ela não exagera na porção nem na frequência, mas o carboidrato faz parte. Ah, eu preciso deixar de comer pão francês? Claro que não. Você pode consumir pão francês se é um alimento que você gosta, que é um alimento que você ama. E é isso que eu ensino no grupo de desafio de 30 dias, tá? Porque lá, como eu falei, cada pessoa é única. E cada pessoa tem um hábito alimentar, tem uma cultura alimentar, foi criada de um jeito. E isso tem que ser respeitado, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Victosa no tratamento da SOP. Mari perguntou. Mari, tem um destaque nos meus stories chamado medicamentos, tá? Depois olha lá o meu depoimento, tá? Eu sou usuária do Saxenda, um medicamento de atuação muito parecida com o Victosa, tá? E aí, por que eu tô usando o Saxenda? Eu tô usando ele desde abril. Então, abril, maio, junho, julho. Tô no 4º mês, devo fazer a retirada do medicamento em breve. E o que aconteceu no meu caso, tá? Eu tive uma descompensação muito grande da SOP durante a gravidez do Vinícius, né? Eu expliquei aqui no começo da live. Porque comi mal, fiquei ansiosa, engordei muitos e muitos quilos. Foram assim, tipo, sei lá, 20 quilos. Tive risco de perda gestacional. Eu tinha um bebezinho pequeno, que era a Manu, né? Quando eu engravidei, a Manu tinha 8 meses só. Tava numa transição profissional importante. Enfim, tudo aconteceu na minha vida naquele momento. E eu descontei na comida. Direcionei tudo na comida e não tenho vergonha de falar. E isso fez com que a SOP desse uma descompensada muito grande e eu ficasse realmente resistente à insulina. A resistência à insulina já era uma coisa minha, né? Eu sempre fui predisposta, sempre tive tendência, mas ela estava completamente sumida, né? Assintomática, quando eu estava me cuidando, quando eu estava fazendo dieta e tudo mais. E foi assim durante as 2 gestações, ela acabou aparecendo depois do parto. E eu tenho família de diabéticos, meu avô era diabético, minha avó, meu pai, enfim. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer de novo a dieta, comecei a fazer atividade física, eu amamentava, então eu não podia fazer nada além de dieta e treino. Perdi boa parte do peso que eu ganhei, mas não perdi tudo. E não consegui ter o total controle dos hormônios. Então, a primeira coisa que eu percebi foi a melhora dos sintomas. Então, meu cabelo parou de cair, a minha pele já não tinha mais acne, os pelos foram diminuindo até eles cessarem, os ciclos menstruais estavam regulares, mas eu ainda tinha pequenos cistos no ovário e resistência à insulina, tá? Que me gerava o aumento da testosterona. Aí, em meados do ano de 2018, eu fui indicada a usar glifage por um endocrinologista. E aí, eu usei glifage por 6 meses. E eu tomava 4 comprimidos de glifage por dia. 2 de manhã, né? 2 à noite. E aquilo me fez muito mal. Eu tinha piriri todo dia, muitos gases, ficava enjoada. Assim, foi horrível. Eu tive todos os efeitos colaterais do remédio possíveis. Mesmo sem comer carboidrato, porque eu estava extremamente enjoada, então eu não conseguia comer. Fiquei muito fraca, consequência disso foi não treinar. E aí o peso que eu tinha perdido eu recuperei e o glifage não fez efeito nenhum. Quando eu repeti o exame, eu estava pior com ele, usando o glifage, do que antes de usar. E aí eu falei, não vou mais usar remédio nenhum e vou fazer só a dieta e foda-se. E vou fazer a dieta e vou me tratar como eu me tratei antes de engravidar da minha primeira filha. Só que quem é mãe sabe que o nosso corpo muda muito depois da gestação, né? E não foi tão fácil assim. Mesmo fazendo a dieta certinha, 100%, gente, do coração, assim, sabe? Fazendo tudo que eu podia fazer, usando chá, usando fitoterápico, usando suplemento, eu consegui ajustar todos os meus hormônios, os cistos desapareceram e a resistência à insulina tava lá. E tava lá num nível que aí eu mudei de endócrino, óbvio, né? Porque o outro ainda falou que era pra eu continuar usando o glifage, um absurdo, achei aquilo cúmulo, sem nem falar de exame, sem nem falar, sabe? Foi um absurdo. E aí eu achei uma outra endócrino, que é a doutora Viviane, que me acompanha hoje. Eu falo muito dela nos stories, né? Porque é ela que tá me acompanhando. E assim, com a doutora Viviane foi confiança no primeiro contato, assim. Primeiro que ela é extremamente humana, ela não te taxa, tipo, ela não te julga, tá?
Então, assim, foi perfeita a consulta e ela pediu novos exames, a gente repetiu os exames, a resistência à insulina estava lá, mesmo com todo o restante sob controle, os hormônios, assim, testosterona super baixa, sabe? Tudo perfeito, menos a maldita da resistência à insulina. E aí a doutora Viviane foi muito taxativa comigo. Ela falou, Carol, ou você usa o remédio agora, ou você vai continuar lutando contra isso e não vai resolver o problema. Porque eu acredito que você está fazendo a dieta, eu acredito que você treina todo dia, eu vejo isso nos seus stories, porque você divide a sua vida ali, mas não está resolvendo, você faz parte da estatística. E quando ela falou isso, o que é fazer parte da estatística? Existe aí entre 4% e 5% de mulheres com síndrome do ovário policístico que não respondem 100% ao tratamento natural, que elas apresentam uma resistência à insulina mais severa, mais complicada, por conta de vários fatores. O meu, provavelmente genético, né? Porque eu tenho família de diabéticos dos dois lados, tanto de pai quanto de mãe. E ela falou pra mim, Carol, usa o remédio, ele vai fazer com que a sua insulina baixe, e aí você controlando essa resistência à insulina, você vai poder voltar a ficar sem ele e tratar de forma natural como você fazia antes de engravidar. E eu confiei nela e foi por isso que eu decidi usar o Saxenda, tá? O Saxenda, como eu falei, não é o Victoza, mas eles têm princípios ativos muito parecidos, formas de uso muito parecidas e tudo mais. E aí eu comecei, de fato, a usar o Saxenda. Eu acho que eu tô, sei lá, na quarta, quinta caixinha, enfim, 4 meses de uso. E eu já perdi, nesse período, 12 quilos. Sem mudar minha rotina de treino, sem mudar minha alimentação, sem fazer nada além do remédio. Então, realmente, pra mim, ele fez esse resultado, ele fez esse efeito. E aí, qual que é a observação que eu faço? Primeiro, gente, eu não gosto de usar remédio, tá? Foi um trabalho, assim, muito comigo mesma, né? E com meu marido também, que me incentivou e me apoiou muito. A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei o remédio foi gravar os stories e colocar nos destaques, porque eu não queria ser desonesta e não queria, tipo, né, enfim, não queria parecer desonesta, tipo, pô, ela fala de um tratamento natural e ela não faz? Gente, eu faço. E aí, qual que é a segunda observação? O Saxenda, e a doutora Viviane também fala isso pra mim, ele só fez o efeito que ele fez porque eu já estava com todo o restante funcionando bem. Então, se não tivesse dieta, se não tivesse exercício físico, se não tivesse suplementos, se não tivessem os fitoterápicos, eu ia usar o remédio e não ia ter absolutamente efeito nenhum, né? Nem estético, que é o de menos, tá? Eu não estava preocupada em perder peso naquele momento, e nem o efeito da melhora dos hormônios, que foi o que eu tive, tá? Repeti os exames recentemente, tô sem resistência à insulina, minha insulina baixou absurdamente. Agora eu faço a retirada do remédio, já na próxima consulta com ela, provavelmente, né, daqui uma semana. E aí eu vou ficar um tempo sem ele e depois dosar de novo para ver como tá essa questão da resistência à insulina, saber se a resistência à insulina realmente ficou quietinha ou se ela teve a tendência a voltar, tá? Então, gente, é estatística. Pouquíssima gente passa pelo que eu passei, mas existem casos assim. E eu tenho pacientes no consultório que são magras, fazem atividade física todo dia, não têm problemas alimentares, comem super direitinho, seguem uma dieta super balanceada e têm resistência à insulina. Então tudo depende realmente do seu organismo, tá? Mas é um caso assim, é o último dos últimos casos, né? Sei lá, 5% das portadoras. Então é algo realmente raro e é por isso que eu sou a favor de você primeiro tentar da forma natural e aí se realmente não tá dando resultado, se realmente você não tá evoluindo, se realmente você não tá conseguindo, aí sim vale a pena você ter uma endócrino que você confie, como eu confio na doutora Viviane, e usar o que ela indicar, tá bom? E aí é essa a minha opinião por conta da minha vivência também, tá, Mari? Pode ser que com você seja completamente diferente, pode ser que você tenha aí uma história completamente distinta da minha. Já, não sei, dá tempo de entrar no desafio? Dá, tá? Quem quiser se inscrever no desafio ainda dá tempo, a turma começa amanhã. Lembrando que essa é a turma 63, já são 3.200 pessoas no grupo de desafio. E nessa turma 63 tem 4 presentes incríveis para vocês, hein? Manual Low Carb para SOP, chás e fitoterápicos para o tratamento da SOP, suplementos para o tratamento da SOP e o queridinho de todo mundo, que é o e-book de cardápios, né? 40 sugestões de cardápio para o tratamento da SOP dividido por sintomas. Ó, que fantástico! E e uma coisa, né? Todo mundo pergunta, como faz para se inscrever? Gente, tem link azul no meu perfil. Você pode me mandar um inbox, um direct, e eu te passo o link também direto da compra.
Tem nos meus stories uma tela lá para você arrastar para cima, e aí quando você arrastar para cima você já vai cair na página da Hotmart e pode fazer sua inscrição e o pagamento por lá. Ou você entra www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá você escolhe a turma de SOP. Não tem nenhuma outra turma aberta, tá? Lá você vai ver desafio de endometriose, desafio low carb, tentante, gestante. Não tem turma nenhuma aberta, só o de SOP. E aí por lá você faz a sua inscrição. E teve alguém aqui que acabou de fazer a inscrição, Tainara, seja bem-vinda, Thay. Acabando a live eu já te mando um WhatsApp, tá bom? Eu vou montar o grupo agora à noite, colocar todos os participantes nele. Então quem ainda não se inscreveu e quer começar, vamos lá, que essa é sua hora. E a Adri também falou que começa amanhã, seja bem-vinda. Ser mãe ou desafio para começar? Qual a diferença? Olha só, eu começaria pelo desafio por duas razões. Primeiro porque o Ser Mãe não tá com as inscrições abertas nesse momento, então não tem como você se inscrever nele agora e já começar nele. O desafio, ele vai ser o teu primeiro passo no tratamento, tá? Então o desafio ele serve para quê? Para você conhecer a SOP, para você entender a fisiopatologia da SOP, para você saber sobre a dieta que ajuda no tratamento, reconhecer seus sintomas, identificar o seu fenótipo, aprender realmente o que é a SOP e como você pode tratar ela de forma natural. Mas é um primeiro passo, gente. Não esperem que em 30 dias haverá um milagre e vocês sairão do desafio curadas, tá? Muita gente percebe muito resultado no desafio. Eu posto inúmeros, depoimentos para vocês aqui de turmas que encerram e as pessoas perdem muito peso, melhoram os sintomas e tal, mas são só 30 dias e a gente não pode mudar uma vida inteira em 30 dias, tá? Então o desafio ele é o primeiro passo do tratamento, ele é esse início. E aí depois quando você terminar o desafio, aí sim vai estar muito próximo de começar a turma do Ser Mãe, tá? O Ser Mãe começa em setembro. Então você começando agora, dia 29 de julho, você termina no final de agosto e aí em setembro já tem inscrições para o Ser Mãe. Então você começa agora com o desafio, dá uma acelerada no tratamento, pega ali os 30 primeiros dias para ter o máximo de resultado possível e aí já engata no Ser Mãe para aumentar suas chances de engravidar e com saúde, com segurança, diminuindo o risco de aborto, que é o que mais importa, certo? Última pergunta de hoje, vamos ver. Estou na dieta e recentemente estou com muitas espinhas. Um sintoma que não tinha. O que pode ser? Natinha Valasquez. Não é minha paciente, gente, eu não sei. Nath, você tá ao vivo? Se você estiver ao vivo, dá um oi aqui pra gente. Depende da dieta que você está fazendo, tá, gente? Eu falo muito isso também em várias lives, eu falo muito isso em vários lugares onde eu posso. A Aline falou, faço parte da turma 61, tem me ajudado muito. Enquanto assisto a live, estou pulando corda. Antes do grupo não fazia nenhum exercício. Que demais, Aline! Parabéns! E aí, gente, o que acontece? A dieta nem sempre é a dieta adequada, tá? Então existe uma diferença crucial entre você fazer a dieta de tratamento da SOP e você fazer uma dieta saudável, tá? Comer saudável não é sinônimo de tratar a SOP. E aí, qual que é o problema? Quando a pessoa começa uma dieta por conta, sem ir na Nutri, sem ir numa Nutri que entenda realmente de SOP, porque são raras as profissionais que entendem de síndrome do ovário policístico, como, por exemplo, uma pessoa que falou hoje que eu não deveria estudar endocrinologia, eu deveria estudar nutrição, Vocês viram nas minhas stories? Então, assim, enfim, são raras as Nutris que entendam de SOP. Quando você vai numa profissional que não entende, ou começa uma dieta por conta própria, ou pega a dieta da amiga, ou vai num programa de TV, revista, sei lá o que, e começa um cardápio sem ter uma orientação correta para isso, existe uma grande chance de você tendencionar a ir por uma dieta muito pobre em carboidrato. Ou seja, quer emagrecer, quer cuidar, quer ter saúde, você corta carboidrato, Meio que é isso que as pessoas veem por aí. Só que dietas restritas demais em carboidrato são desfavoráveis para o tratamento da SOP. Porque quando a gente come muito pouco carboidrato, a gente automaticamente come muita gordura e proteína. E a proteína de origem animal também é fonte de gordura saturada. Então a gente aumenta demais o nosso consumo de gordura de forma geral e também de gordura saturada. E esse acúmulo de gordura, esse aumento no consumo de gordura, faz com que a gente aumente a nossa produção de colesterol e, por consequência, aumente a produção de testosterona, que é um hormônio andrógeno de característica masculina, que piora os sintomas da SOP e que pode levar ao acne. Então, às vezes, você está seguindo a dieta certinha, mas não é a dieta correta, não é o melhor para você.
de acordo com a sintomatologia da SOP, de acordo com as alterações hormonais da síndrome do ovário policístico, tá? E aqui, gente, eu não tô amaldiçoando a dieta da proteína, high fat, nada disso, tá? São condutas nutricionais completamente válidas e saudáveis para quem não tem síndrome do ovário policístico nem qualquer outra doença. Então, se a pessoa é saudável e quer perder peso, ela pode fazer uma cetogênica, ela pode fazer uma dieta da proteína, ela pode fazer qualquer dieta aí que pode ser bom para ela, principalmente se ela estiver sob orientação. Agora, na SOP, a coisa muda e muda muito, tá? Então, não restringam carboidratos demais, porque isso vai piorar os seus sintomas e vai tornar mais difícil o controle da síndrome, tá bom? Isso vocês também aprendem lá no desafio. E, gente, é isso. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo. Quem não teve a pergunta respondida, fica tranquila. Eu vou tentar responder algumas perguntas nos stories ainda hoje. E lembrando que vocês também podem mandar a pergunta de vocês no meu inbox, tá? Sou eu que respondo 100% das mensagens. Somente eu acesso o meu Instagram e o meu inbox. Então, se tem alguma dúvida que você deixou aqui e eu acabei não vendo, porque não temos assessoria hoje da Ana Vitória na live, ou se realmente eu não vi a pergunta, não deu tempo de responder a caixinha, fica tranquila, corre lá no inbox, corre lá no direct e aí eu te ajudo por lá, tá bom? Lembrando que as inscrições estão abertas para o desafio e lá você me tem por 30 dias ao seu lado, de forma ilimitada, sempre que você quiser, quantas vezes por dia você desejar, e vai ser um prazer muito grande ter você do meu lado por esses 30 dias, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de terça-feira, hein? Segue o perfil e coloca lá para ativar as notificações de stories e de mensagens para você não perder a minha live, hein? Não tem horário marcado, então você tem que estar atenta aqui ao perfil para conseguir assistir. Beijos!